Olá, meu nome é Ignaldo, eu sou da empresa Sincronia Pessoas e Negócio, eu sou consultor e assessor de gestão de pessoas e gestão estratégica do negócio. No vídeo de hoje falarei de um assunto que tem sido a pedra no sapato da maioria das empresas, que é chamado turnover. O turnover, ele é também conhecido como rotatividade, ele é a medida entre a quantidade de pessoas que entram e a quantidade de pessoas que saem da empresa em um determinado período. E o turnover, ele tem gerado alguns impactos negativos na empresa, como aumentos de custos. E aumento de custos de que modo? Por exemplo, os custos de rescisões, né, com as verbas indenizatórias, os exames médicos demissionais que surgem a cada saída de funcionário. Isso também leva a um aumento de custo de recrutamento, como a despesa para a divulgação dessa nova vaga, captação de candidato, custos com viagem para o processo seletivo, exames médicos admissionais, a hora de trabalho das pessoas que estão envolvidas nessa nova admissão, que poderiam estar executando outras tarefas que não a reposição de pessoas, e também o aumento dos custos de produção. Uma vez que esse novo funcionário, ao ingressar no ambiente de trabalho, é comum, às vezes, ter desperdício de matéria-prima, diminuição do ritmo de produtividade daquela empresa devido à inabilidade ou baixo treinamento, né, baixa aptidão para a execução daquela tarefa, até que a pessoa se adapte à nova função. Com isso, diminui a eficiência da empresa. As entregas começam a ter impacto, como de atrasos, a produtividade não se faz no mesmo ritmo e quantidade, muitas vezes, desejada. Além dos aumentos de custo, nós também temos uma outra área que às vezes é passada despercebida, como é a moral e motivação da equipe, que também é afetada pelo turnover. Os funcionários começam a queixar do aumento do volume, de ritmo de trabalho, devido a essa falta de mão de obra que é constante. Sempre está saindo pessoas e a demanda não diminui. As pessoas têm que suprir essa ausência desses funcionários. Isso faz com que sobrecarregue, em algumas situações, alguns pontos de trabalho. Às vezes as pessoas chegam até a fazer brincadeiras ou apostas, né, os funcionários que estão há mais tempo na empresa, quando entra um novo funcionário, dizendo que vamos apostar quanto tempo esse novo funcionário durará na função. Né? Então fica uma situação bastante vexatória, né? Mostrando que a motivação daquela equipe, a crença daquela equipe na empresa está baixa. O pior é que tudo isso faz com que essa rotatividade desgaste também a imagem da empresa fora da empresa. Transpõe os muros da empresa, passando isso a ser perceptível pelos clientes, pelos fornecedores. É comum a gente ouvir, às vezes os clientes vão em um estabelecimento e percebem que com frequência tem pessoas novas fazendo as mesmas funções. E comentam, né, olha, nesse lugar deve ser ruim de trabalhar. A gente percebe que não para ninguém, estão sempre trocando de pessoas. E isso também afeta para a captação de novos profissionais. Quando pensam em ingressar naquela empresa, muitas vezes já ouviram esse tipo de comentário ou esse tipo de situação. O turnover não afeta pura e simplesmente a perda de pessoas, mas sim perda de conhecimento, de aprendizado, de qualidade de conhecimento e de atendimento. Os efeitos do turnover na empresa, eles são inúmeros e, na maioria das vezes, desastrosos. Né? E, por não perceberem as causas, as empresas não conseguem achar o remédio para a cura do turnover. Tentam, muitas vezes, e desesperadamente, atribuir razões a um único motivo do turnover, ou um conjunto de motivos identificados de maneira meio caótica, meio que no chute ou no palpite. Outras empresas, frente a essa situação de não saber
o que fazer para conter o turnover, acabam meio que banalizando a sua ocorrência e passa a tratá-lo como um fenômeno natural, aquele problema. Dizem que sempre foi daquele jeito, nas outras empresas também é assim, é sempre nas mesmas funções que nós temos essa rotatividade, e às vezes chegam a dizer, até que não sai tanta gente assim. Né? Me lembro de uma vez que eu conversando com um empresário, dele dizer, olha, na minha empresa não tem esse problema. Deve sair uns 3 por mês, é pouquinho que sai. Aí eu perguntei para ele quantos funcionários ele tinha no total. E ele me respondeu que tinha 50 pessoas no seu quadro. Então, eu convidei-o a fazer uma conta de modo bastante simples. Saindo 3 pessoas todo mês, imaginando que durante um ano nós temos 12 meses, então sai 36 pessoas da empresa por ano. Esse total de 36 corresponde a 72% da quantidade de funcionários que você tem ativo. Ou seja, é como se dos 50 funcionários que você tem, no final permanecesse só 14 deles com você. E se você ainda realizar os cálculos, que sempre você vai ter, dos 50 você tem 3 pessoas a menos trabalhando na equipe, você vai estar trabalhando com a força da sua mão de obra de 94% que vai estar sempre disponível. Isso sem levarmos em consideração as perdas que acabam ocorrendo por faltas, por atestados médicos. Então, provavelmente, eles estivessem trabalhando aí com cerca de 92, dependendo do que for o absenteísmo dele, de mão de obra. Ao final da nossa conversa, ele compreendeu que tinha de fato um problema, mas não sabia o que fazer com ele. Né? E como ele mesmo disse, ele ia empurrando com a barriga. Então, muitas empresas, infelizmente, acabam tendo essas situações e também vão empurrando com a barriga, por não saber o que fazer com esse problema, com esse turnover. Nós da empresa Sincronia Pessoas e Negócios podemos ajudar você e a sua empresa a enfrentar esse problema. Nós possuímos métodos e técnicas que ajudarão a investigar a raiz do problema, para que você possa tratá-lo e fazê-lo. Ah, mas ok, é bonito o discurso, mas como que vocês fazem isso? Então, todas as técnicas de investigação, todos os métodos, eles são conduzidos de início para o entendimento do problema. Né? Então, identificamos o comportamento histórico do seu turnover, as áreas de maior concentração de turnover, onde você tem maior variabilidade, em quais períodos, em quais departamentos. Entendemos também e medimos qual a força das variáveis demográficas no turnover. Variáveis demográficas são sexo, idade, escolaridade, estado civil. É comum a gente ouvir as pessoas falar, olha, aqui saem muitas pessoas de tal, pessoas mais jovens ou do sexo masculino, há pessoas que são solteiras, e muitas vezes essas inferências não têm fundamentação. Então é preciso medir, verificar qual é a influência de fato dessas variáveis no teu perfil, o quanto elas impactam no turnover. Analisamos também a força que o salário tem sobre a retenção. Quanto do teu turnover pode ser explicado pelo salário? É comum, às vezes, as empresas generalizarem, atendendo e atribuindo o motivo do turnover como sendo unicamente salarial. E aí tem surpresas quando começa a ser investigado, que ele pode ter um impacto, mas não tão significativo quanto a empresa muitas vezes pressupunha ou imaginava. O turnover, nós entendemos ele de uma forma multicausal, ou seja, não há um único fator. Né? Então, são um conjunto de fatores, cada fator tem os seus atributos, que nós mensuramos e identificamos qual a força desses atributos, ou desses fatores que estão latentes, e quando eu me refiro a latente, são fatores que não são percebidos diretamente, o quanto eles afetam o turnover. Né? Qual o impacto que eles têm?
Aqui no exemplo eu coloco para vocês, por exemplo, nós temos aqui várias situações, né, que são fatores que impactam no clima da empresa e esse clima pode ter uma contribuição no seu turnover. Né? Mas qual é essa contribuição? Qual desses fatores relacionados ao clima está mais relacionado ao meu turnover? A mesma coisa nós podemos medir sobre o contexto desse trabalho, as práticas de gestão de pessoas que são adotadas, práticas de RH, o estilo de liderança, qual a influência desses estilos na retenção e o envolvimento das pessoas com o trabalho. Então são várias situações, aqui é apenas um exemplo para você ter entendimento que é possível medir, é possível identificar e saber onde, né, você pode direcionar suas ações de um modo mais assertivo e mais prático. Depois de feito tudo isso, né, de avaliar esses fatores, de entrevistar as pessoas também que fazem parte do quadro de funcionário, para identificar os motivos de desligamento, avaliar dados que a empresa possa dispor para dados de desligamento, como entrevista de desligamento e outras informações que ela possa dispor, nós juntamos tudo isso em agrupamentos. Né? A gente também mede a intenção das pessoas que estão ativas na empresa com a intenção de rotatividade, para comparar quais os fatores mais contribuem para essa saída, esse turnover. E aí segmentamos pessoas na equipe com características semelhantes para que a empresa, né, você ou a empresa, possa direcionar as práticas de retenção com as características de cada grupo. E aí ter uma prática mais acertada. Quando fazemos isso, nós ajudamos a você a definir os perfis para cada área, para cada função, mais adequado ao seu negócio. A nossa missão, enquanto empresa, é tornar você melhor naquilo que você faz. E para fazer isso, você precisa sincronizar as pessoas aquilo que é o seu negócio, buscando sempre um equilíbrio mais perfeito possível entre os interesses existentes, tanto da empresa quanto dos funcionários. Espero que nesse vídeo você tenha sensibilizado um pouco mais sobre da importância desse turnover no seu negócio, o como pode tratar esse problema, e entre em contato conosco para que possamos ajudá-lo a fazer o seu negócio prosperar, identificar as causas de turnover. Acesse a nossa página sincroniapessoasemnegócio.com ou entre em contato através do e-mail ou telefone que você encontra nesse vídeo ou na nossa página e teremos o maior prazer em ajudá-lo. Saiba sempre onde e como tomar as ações corretas para melhorar os seus resultados. Obrigado por sua atenção, um forte abraço e sucesso profissional.